Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Gon estava contando para suas irmãs recém-chegadas tudo o que no caso eles viram desde que apareceram aqui, desde a menção de Judas, Nu, César, Mordecaiser, Trio da Criação, Evolução DBS, Luz da Manhã. Ela explicou para suas irmãs cada detalhe de cada reação, para elas poderem absorver as informações, mas no caso suas irmãs ficaram mais irritadas, foi na menção da Luz da Manhã. Geiravor. Obrigada, Gon Laço, a explicação, e no caso suponha que você e todos os outros devem estar bem surpresas por conta da nossa aparição e também por conta dos poderes e habilidades de seu anfitrião chamado Dork. Devo supor que essa é a primeira vez que vocês veem suas habilidades, ou no caso seu exército em geral, porque pelas feições de vocês anteriormente ficaram bastante surpresas pela forma de seus soldados e de sua devida explicação sobre eles e seus devidos rankings. Gol. Bem, é meio que verdade que a gente viu somente os poderes do Dol, somente agora, mas no caso sua questão de demonstrar para nós seus poderes, somente agora significa que ele não tem nenhum tipo de intenção ruim contra nós, no caso se ele decidiu demonstrar suas habilidades para nós agora, então significa que ele não irá esconder nada de nós. Bom, assim eu espero que seja por conta que eu não conheço tanto sobre o nosso anfitrião em questão, mas no caso ele me parece uma pessoa boa. No caso eu acho que se por acaso ele fosse convocado para o Ragnarok, ele iria ser uma das primeiras pessoas a lutar. Eu sei que a irmã Brunilda tentou no caso convocá-lo para o Ragnarok, no caso para colocá-lo do lado dos humanos, mas depois que ela viu seu devido poder, ela começou a achar essa ideia absurda de tentar ou colocar no Ragnarok, e agora por saber de suas habilidades eu acho que ela não vai tentar essa ideia novamente. Radgrider. Entendi, e faz sentido no caso por conta que se a nossa irmã por acaso agisse de forma desrespeitosa com ele, com certeza ele ficaria com rancor de todas nós em questão, mas ainda bem que nossa irmã não tentou convocá-lo, e no caso não sei se nenhum de nós se adaptaria bem à sua devida presença, ou no caso sua alma, não sei se a gente teria poder o suficiente para no caso nos unir com a alma dele, com a nossa habilidade. Eu acho que precisaria pelo menos 2 ou mais valquírias para no caso se unir ao Dolk em questão se ele fosse realmente lutar no Ragnarok contra os deuses, mas em questão, ele sendo um deus, não imagina que ele ficaria do nosso lado ou secar do lado dos deuses. Foi nesse momento que a Valquíria maior Brunilda chegou na sala de estar onde elas estavam conversando sobre o Dolk em questão. Brunilda. O que vocês estão fazendo, minhas irmãs? Excalmou-de. Não é nada, Brunilde, só estávamos conversando sobre quem seria mais adequada, se por acaso o seu planejamento de envolver o nosso anfitrião Dolk no Ragnarok se desse certo. A gente estava se perguntando aqui quem seria a mais adequada ou as mais adequadas para no caso se a sua devida arma no Ragnarok. Porque em questão no caso não sabemos qual é o tipo de arma que o nosso anfitrião no caso usa, então gostaríamos de pelo menos chutar uma arma, que no caso seria pelo menos uma adaga, um bastão, ou uma espada ou uma lança, não sei, mas estamos pensando qual seria a arma mais ideal para no caso, se sua ideia de colocá-lo no Ragnarok desse certo, e ele aceitasse em questão, qual seria a arma mais ideal para ele, e por acaso qual de nós aqui seria mais adequada, para no caso se fundir com ele. Brunilda. Entendi, compreendo agora, mas em questão isso eu acho melhor vocês só ficarem com essa ideia na cabeça de vocês. Se por acaso o nosso anfitrião souber disso, ele com certeza irá brigar com vocês, ou por acaso pode acontecer dele se irritar e punir vocês, irmãs. Então não mencione nada disso com ninguém amar, para no caso não causar um conflito com o nosso anfitrião.
Foi no momento que todas puderam ouvir o alarme de uma nova reação, para ser apresentada para elas, e também para todos os deuses e humanos, então todos em questão se dirigiram para a sala de cinema. Foi quando todos viram no caso Doc folheando um livro para escolher o universo que eles iriam reagir nessa questão. Agora foi no momento que o Doc levantou a cabeça, quando as duas valquírias chamadas Alviter, HL e Kappa. Quando as duas se sentaram em seus assentos, Doc foi até elas, então ficou na frente delas olhando para elas. No caso, as duas pensaram que o Doc em questão tinha achado alguma coisa de ruim com elas. E todos no geral ficaram tensos ao verem a aproximação do Doc com as duas valquírias. Foi no momento que o Dark suspirou, então falou: perdão, aí confundi esse tempo todo o nome de vocês duas, então no caso, peço perdão se isso por acaso foi um incômodo, porque eu tava me referindo a uma de certa forma diferente, enquanto a outra não tava aqui, que eu tava chamando pelo nome errado. Nota em questão: no roteiro dos vídeos eu tava botando o tempo todo o nome da valquíria errada. Quando mencionava Alvitra, a imagem, no caso essa é a Alvitra, e esta é no caso a louca em questão. Eu confundi as duas esse tempo todo, colocando a imagem errada. Quando eu mencionava o nome, quando eu colocava o nome, e quando era falado o nome, eu só fui notar o meu erro quando eu pesquisei no caso todas as personagens femininas que já apareceram de Shumatsu no Valkyrie. Todas as personagens que têm relação com a humanidade, com os combatentes da humanidade. É isso, perdão pelo meu erro. Podemos continuar com o vídeo. Fim de nota. Com todos em questão no geral não estavam acreditando que no caso ficaram tensos por conta que achavam que o Dark não estava gostando da presença das duas, mas era outro assunto em questão por conta que o Dark confundiu as duas por conta de seus nomes e de suas aparências. Isso deixou muitos deuses irritados por conta que ficaram assustados à toa, então várias gotas de suor estilo anime apareceu no canto do rosto de todos. Ares: não acredito que no caso você nos deixou tão tensos assim por conta que se enganou com o nome das duas. Aí nossa, você é um deus muito negligente, sabia, Dark? Zeus: calma, Ares, eu sei que está irritado, mas por favor não cause uma cena desnecessária por conta que estamos aqui para ver mais um universo, não estamos aqui para, no caso, entrarmos em um tipo de conflito com o nosso anfitrião. Ares: mas Zeus, ele no caso nos deixou com cara de idiotas em questão dessa ação dele, agora merece por acaso uma punição divina. Zeus: eu sei muito bem que você não gosta disso exatamente, mas no caso lembra o que falamos anteriormente, não repita essa sua arrogância novamente. Ares em questão, depois desse aviso de Zeus, ele no caso retornou para o seu assento, então ficou somente observando a tela em branco da sala de cinema. Hermes: o que veremos em questão na reação de hoje? Nosso anfitrião Dark será alguma coisa do nosso universo, ou no caso você vai demonstrar para nós outra coisa sobre você? Por conta que no caso suas habilidades me entregaram logo depois que você explicou sobre suas sombras, seu devido exército e seus rankings, então eu fiquei me perguntando qual é o estilo de arma que você usa normalmente quando você não está por aqui. Bom, eu não tenho uma preferência. Eu gosto de usar um pouco de tudo: facas e espadas, machados, lanças, bastões, pistolas, todo tipo de arma que for minimamente útil. Para mim é literalmente bom para manuseio. Mas no caso vou ter que ir sempre me adequar à arma que eu usarei. Então no caso, se esse for o tipo de resposta que você estava aguardando de mim, ou na questão de uma arma específica, para mim eu não tenho preferência em uma arma específica, por mais que eu goste de usar bastante pistolas e bastões, é usar meus próprios punhos também, mas não usando manoplas, ou no caso armas brancas, como um soco inglês, por mais que eu uso também algumas manoplas, nunca me bateu a curiosidade de usar um soco inglês em uma batalha. Espero que a minha resposta tenha ficado do seu agrado, Hermes. Bom, agora vamos seguir para a reação de hoje em questão. Adão: meu filho, veremos nossos filhos em questão, porque anteriormente, já que você é parte de Deus também, então no caso já foi mencionado para a parte dos deuses, então no caso será dessa vez em questão os meus filhos que vai ser apresentado para nós, dessa vez. Bem, mais ou menos, papai Adão, não vai ser mostrado muitos humanos, mas tem sim humanos no universo que verão hoje. No caso, deixa eu só fazer uma dívida coisa.
Eu então erguer minha mão para cima. Então dei um estalar de dedos, dando a eles todos já a informação do universo de Sonic, seus indivíduos, o planeta Terra e no caso... Triste, interessantes são esses mobianos que no caso as informações sobre eles foram colocadas em nossas mentes, então veremos esse tal Sonic, que no caso a menção dele foi colocada também em nossas mentes. Regin Leif, eu acho que veremos esse tal Tails porque no caso a informação sobre ele ser um gênio inventor, e no caso ser muito inteligente, e entregou indevido a questão, porque eu quero ver sobre sua inteligência e suas estratégias. Randy Gris, eu espero que o que veremos sobre essa tal mobiana chamada Amy Rose, eu espero que seja sobre ela em questão, porque no caso gostei de suas devidas informações, e seu senso natural de dever, e sobre seu relacionamento com Sonic. Alviter, eu espero que seja em questão sobre essa tal mobiana chamada Blaze, porque no caso seus poderes de fogo e sua devido à história em questão me chamaram também a devida atenção, mas o que me interessou mais foi essas tais esmeraldas do caos. Eva, eu espero que em questão dos meus filhos em geral, não sejam apenas esse tal Robotnik, que foi mencionado na informação, que o Dark transferiu para as nossas cabeças, com esse estalar de dedos, eu espero de verdade que esse meu filho possa por acaso se redimir e no caso mudar sua percepção sobre seu devido mundo em questão, e pare de tentar dominá-lo. Bem, o que virão a seguir na reação vai ser sobre um mobiano, e ele em questão é de uma linha alternativa ao que foi parar na linha principal desse universo. Então no caso, ele é basicamente o antagonista, ou no caso o vilão em questão. Então vou deixar vocês mesmos tirarem suas próprias conclusões sobre o indivíduo apresentado agora na reação. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade. O link do vídeo original e do canal do criador vai estar na descrição, assim como as imagens demonstradas não são de minha propriedade. Todo o crédito vai para seus devidos criadores, só o que me pertence à história. E é claro, tudo que for dito aqui ou mencionado aqui não passa apenas de pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério. Fim de nota. Na reação. Loki. Ah, tá legal, eu tenho que admitir, essa sim tá me agradando porque isso realmente é bom de se ouvir. E até me lembra da época que eu me vestia dessa forma. No caso, bateu uma nostalgia, como diria os humanos. Realmente isso é divertido de se ver e ouvir. Dessa vez essa apresentação está interessante para mim e de verdade eu não quero parar de escutar isso. Buda.
Então ele é um Sonic, só que no caso esse é de um mundo onde pude alcançar uma utopia, uma paz completa, só que no caso ele não gosta da paz. Não entendo porque ele acha chato, porque não tem nada para fazer. É enxergando dessa maneira até que no caso ele tem um ponto, por conta que no caso se a informação que o Dark colocou em nossas mentes está correta, o Sonic não para quieto, então no caso para ele o mundo de paz seria um parque sem brinquedos. Então entendo porque ele age dessa forma. Hércules. Mas porque justamente tem que causar dessa forma, não poderia por acaso alcançar algo para si mesmo em vez de causar tanta destruição para todos no geral? E parece que no caso ele foi parar no mundo do Sonic original e ele acha esse mundo tedioso, é por isso que está causando isso tudo. Para mim isso é completamente errado, por conta que muitas vidas inocentes, por mais que não sejam humanas, ainda são vidas inocentes. E no caso causar todo esse caos somente por diversão é sério. Zeus. Então essas são as tais esmeraldas do caos, até que são bonitas, mas parece que também tem um poder primordial. Não é tão forte igual a presença do trio da criação ou da luz da manhã, mas no caso ainda assim tem uma energia forte, uma energia caótica, concentrada, parece que também está vindo dessa esmeralda gigante. Então essa esmeralda gigante se chama Esmeralda Mestre, e parece que essa morcego que é essa esmeralda suponha que seja para o bala para si mesma. Odin. Hino do azul para o amarelo, mas decidiu ficar no meio, sendo a cor verde a cor do flagelo. Então ouvindo isso, no caso devo imaginar que essa esmeralda do caos poderia no caso potencializar o corpo do usuário, transformando em uma nova criatura, dando o poder ilimitado para seu portador. E no caso suponho que a forma dourada seria a forma ideal para no caso usar as esmeraldas do caos, mas parece que no caso ele decidiu não seguir o mesmo caminho de sua forma original, então ele foi por outro. Isso é interessante porque mostra que mesmo sendo de realidade alternativas quase iguais, ele mesmo assim é diferente do original. Hermes. Então no caso assim que ele assumiu essa forma, decidiu mudar de nome para no caso ser diferente de sua versão original, se chamou de Scourge, é diferente de certa forma e somente as primeiras palavras de seu nome lembra seu nome original, que é só o que vai lembrar de seu nome original será S, mas eu acho que isso para ele não importa. Loki. Esse refrão que se chama assim então no caso remete muito à personalidade despreocupada e rebelde dele, e também agressiva de verdade. No caso eu tô gostando realmente desse indivíduo. Quando retornamos eu vou logo procurar se eu ainda tenho a minha roupa parecida um pouco com essa, tirando as labaredas de fogo estampada nas mangas. Buda. É sério, Loki, que você se veste dessa forma? Eu acho que no caso não pegaria o gosto de investimento dos humanos, mas parece que você do passado gostava bastante da forma que você tá animado. Suponha que no caso essa época para você foi bastante divertida. Loki. Calado. Buda. Literalmente essa época para mim foi a minha mais introvertida. No caso eu não ligava para nada na época, mas isso não me importei. Para que eu estou explicando isso para você? Thor. Se ele se declara uma versão desse ouriço mais forte, então no caso ele vai ser meu próximo adversário. Não quero saber, no caso só quero lutar contra ele e verificar realmente se é forte. Se daria uma ótima luta. Lobo. Sinto muito, Deus do Trovão, mas no caso quem vai testar a força dele primeiramente será eu, porque no caso quero comprovar se é forte o suficiente para tomar o lugar do ouriço azul. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu sei que todos estão bem animados, mas no caso prestem atenção de volta na reação, por conta que ela ainda não acabou. Então por favor retorne suas atenções para a reação novamente, porque no caso iremos continuar de volta.
Atena. Parece que ele por acaso entrou em confronto com todos em questão, até como o próprio Sonic e seus amigos. Espero que eles fiquem bem, e no caso consigo pelo menos derrotá-lo, ou fazê-lo mudar de lado, mas pelo porquê está sendo mostrado em questão eu acho que não vai mudar de lado, ou sequer mudar de ideia sobre suas ações. Isso é uma pena, mas no caso, se por acaso ele existisse na nossa realidade, teríamos que no caso prendê-lo para não causar problemas para ninguém. Yoki, eu espero que por acaso o Sonic consiga pelo menos derrotá-lo, para no caso ele parar de agir, então presumidamente por conta que no caso essa forma dele de agir já está começando a me estressar. Alviter. Vou ter que concordar no caso, essa atitude dele é muito presumida, e no caso estamos deixando a gente muito desconfortável, inclusive a mãe dos humanos, que está quase chorando novamente. Regin Leif, quando o Doc falou que ele era o vilão, então não estava mentindo, realmente ele é o vilão dessa história. Já vi muitas histórias sobre heróis e vilões, mas um vilão de calibre para mim é como mudar o rumo do contexto para vilania. Viste? Eu não sei o que senti, tem uns momentos dessa apresentação que é bom de escutar, e eu gosto, mas no caso tem outros que no caso que quando ele começa a falar meu sonho começa a ferver, isso para mim me deixa maluca, literalmente não consigo decidir. Se eu adoro essa apresentação, ou se eu odeio quem está sendo vou apresentar dessa história. Randy Gris. Que lástima, no caso ele está pegando todos por meio de opressão, isso no caso é muito ruim, e muito horrível também no caso, a reação está boa, mas por essa parte, eu não gosto de nem pensar, como seria a imagem. Afrodite, então quer dizer que por acaso ele juntou essas tais esmeraldas do caos, e no caso elas são 7, eu preciso que cada uma tenha um certo poder diferente, para diferenciar uma das outras, a não ser pelas cores apresentadas, imagine eu. Gon. Bom, presumo aqui antes ele assumiu essa forma verde, usando a própria esmeralda mestre, então suponha que utilizar as 7 esmeraldas do caos vai fazer que ele assuma a forma amarelada novamente ou outra forma. Foi no momento que todos viram ele assumir a aparência super, só que no caso assumindo uma oração muito diferente da dourada, que eles viram na imagem de memórias, de o Doc colocou em suas cabeças, depois de eu instalar de dedos. Bom, já que todos já viram tudo sobre a reação, inclusive novamente sobre o refrão, então eu acho que todos podem retornar para suas habitações agora, porque a reação já chegou a seu devido final, então no caso podem retornar para suas habitações. Eles então o seguiram para as suas próprias habitações. Bom, meus espectadores, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham apreciado, tenha gostado. Perdão se por acaso alguns personagens não tiveram o devido destaque no final da reação, por conta que eu tô terminando essa parte da reação à meia-noite. Então perdão se por acaso essa parte ficou meio sem sal e não ficou interessante como as outras em questão. Bom, mas espero realmente que vocês tenham gostado da reação. Bom, fim do capítulo pode-se dizer extra, mas também fim do capítulo 8 afinal foi mais focado na reação do que em uma história como seria de um capítulo extra. Bom, eu vejo vocês na próxima reação, então até a próxima reação, meus espectadores. E aliás, a próxima reação não vai ter mais desculpa, vai ser sobre os Cavaleiros dos Zodíacos. Então era só isso, eu vejo vocês na próxima reação, então até a próxima. Eu não serei derrotado. Mesmo que o meu oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.